Olá, meus amigos. Hoje o nosso convidado do programa Personalidade é Francisco Soares, o Chicão, meu amigo aqui. Chicão, hoje a gente mantendo o distanciamento social, como pede, né, aí as regras sanitárias, né, Chicão? É verdade, Wagner. Prazer tê-lo novamente aqui. E eu que fico super feliz em estar de volta. Aproveitei para vir fazer uma visita aqui a São Luís, né, e não podia deixar de vir aqui ao teu programa. Verdade, Chicão, que agora, né, está funcionário do governo do Distrito Federal. Aliás, Chicão, parabéns, porque o maranhense, né, sendo prestigiado em outro estado, né, um Distrito Federal como a capital brasileira, né? Como eu digo, que não tem cão caçar com gato. O Maranhão fechou as portas, então a gente vai para onde a gente é útil, não é? Claro. Então, não estava mais sendo útil aqui para o meu estado, fui para Brasília. Bom, o Chicão, para você que não conhece, é muito difícil alguém não conhecer o Chicão. O Chicão, ele é coordenador do Observatório Nacional do Trânsito, né, aqui no Maranhão. Foi também, você tem uns cargos aí que eu não consigo nem falar às vezes, Chicão. Você do Conselho Nacional do Conselho Nacional do Trânsito. Aliás, hoje, exerci. Esse conselho hoje, inclusive, só que é a nível de ministro hoje esse negócio, né? É verdade. Hoje só pode compor o Conselho Nacional os ministros e, na ausência do ministro, funcionários de carreira do Ministério. Sim. Então, eu digo que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ele se distanciou mais da sociedade. É ruim. Ele isso. ficou muito mais fechado. Eu talvez tenha sido da última leva de especialistas que fizeram parte do CONTRAN representando o Ministério. Hoje o ministro não pode mais ser representado por especialista, só ele. E nem sempre o ministro é um especialista, conhecedor do assunto, como no caso você, que está há tanto tempo trabalhando com o trânsito, para a melhoria do trânsito, né? Isso é verdade. Imagine a dificuldade de um ministro da Justiça, por exemplo, que necessariamente não precisa conhecer a questão de trânsito, e ele é que é o dono do assento no CONTRAN. Se ele não puder ir por um outro compromisso ministerial, ele só pode indicar alguém de carreira do Ministério da Justiça. Mas, enfim, o Ministério da Justiça tem uma tradição junto ao trânsito. Agora, imagine Ministério, por exemplo, da Saúde. Agricultura. Então, fica difícil. Não é? Você tem um ministro que não é da área e, na ausência dele, ele vai ser representado, eventualmente, por um funcionário que obrigatoriamente tem que ser de carreira e que talvez não entenda de trânsito. Então, o CONTRAN vai ficar muito afastado. E o pior que eu acho é que com essa mudança de trânsito, né, do Código de Trânsito, o DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito no Brasil, agora deixou de ter voto no CONTRAN. Como? E nem é mais presidente. Por quê? Porque o DENATRAN ainda colocava um certo equilíbrio, mesmo com os ministros ou seus representantes, mas quem era o presidente do CONTRAN era o diretor do DENATRAN. Agora mudou, ele é só o secretário executivo e não tem direito a voto. Pô, impressionante, terrível. Né? Porque nesse caso é o único órgão de fato que entende do trânsito, né? E a pessoa que entende do trânsito porque está no dia a dia. Ficou com papel secundário de secretário executivo. Isso é um problema grave no Brasil. Parece que o Brasil tende a andar de marcha ré o tempo todo, né? E principalmente nesse caso aí, a gente que fala de trânsito aqui há muito tempo, eu já entrevistei Chicão aqui pelo menos umas 10 vezes falando de trânsito, até porque é um profundo conhecedor. Imagina que você põe lá alguém para falar do trânsito, para defender o trânsito do Brasil, alguém que não entende nada do trânsito. É igual você pegar um guarda de trânsito, que ele não sabe dirigir, ele não tem carteira de trânsito, ele não é de motorista, e ele é um guarda de trânsito te dando lição de trânsito ainda, dizendo, olha, é assim, assim. Eu digo, amigo, você estudou, você dirige, tem carteira? Não. Poxa, devia pelo menos ter a carteira para você entender que às vezes você tem algumas dificuldades para passar. Não é à toa, Wagner, que o Sistema Nacional de Trânsito, que é composto por todos esses órgãos, né? Os órgãos que estão na base, que são os DETRANS, o CERITRANS, né? Os órgãos de julgamento, a JARE, e na cúpula nós temos o DENATRAN e o CONTRAN. Então não é à toa que o nosso sistema, ele padece tanto. Eu acho que nós temos um código de trânsito que foi agora modificado, o relator, inclusive, foi um maranhense, um deputado federal maranhense, e que poderia... Entende do trânsito? Quem é ele? É o Juscelino, deputado Juscelino. Juscelino Filho.
Bom, tem a sua assessoria, né, Sim. com tal, mas eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade de aproveitar essas mudanças que ocorreram a partir de 2019, né, o projeto foi tramitando nas duas casas, enfim, e foi sancionado em 2021. Então, a gente perdeu uma grande oportunidade de transformar o Sistema Nacional de Trânsito numa coisa que defenda a incolumidade pública, principalmente na área da segurança das pessoas que usam o trânsito, Sim. os condutores, os pedestres, né? Então, perdemos essa chance. O código foi modificado, na minha visão, tem muita perfumaria Sim. e pouca efetividade. As pessoas que estão com expectativa de que essas alterações vão ajudar a diminuir melhorar. as mortes no trânsito, vão tornar o trânsito mais seguro, ledo engano. Ledo engano. O trânsito vai continuar do jeito que está. Algumas medidas, uma ou outra, né, Vai acabar vão melhorando. poder contribuir. Mas, na grande maioria, eu digo que é a perfumaria administrativa, né? Sim. Então, a gente padece dessas incongruências, essas incoerências internas no nosso sistema, e que leva, às vezes, como você falou, o condutor, ele até desacredita Sim. dos agentes, né? Enfim. Da capacidade de julgamento deles naquela ação imediata com a gente ali. Chicão, a gente vai já falar sobre essas novas mudanças aí, né? Efetivamente, né? O que muda, né? Mas eu fico pensando que, e aí a gente, né, volta o tempo, né? O Brasil, para melhorar o trânsito, a gente imaginava que era ter menos carro, né? Ter apenas vias mais organizadas, né? Um asfalto melhor. Mas passa muito mais do que isso, né? Não é apenas isso. Um condutor passa por uma educação que a gente sempre falou. A educação do trânsito é um negócio que precisa se fazer, não é uma vez por ano, um evento de educação do trânsito. Tem que ser todos os dias. E aí, às vezes, eu conclamo aqui, chamo as autoridades, né, governo do estado, prefeitura das cidades, né, os DETRANs, né, também das cidades, para que possam fazer esse trabalho no dia a dia. Porque a gente vê, semana do trânsito, pô, uma vez por ano tem a semana do trânsito. Caramba, tinha que ser todo dia o dia do trânsito, porque mata o trânsito no Brasil, e não é diferente no Maranhão. Só quem mata mais hoje é a pandemia. Mas o trânsito é o que mais mata. Mata mais do que qualquer guerra, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado, né? Exatamente, Wagner. Esse distanciamento que a gente está se reportando, essa incapacidade do Sistema Nacional de Trânsito fazer um correto gerenciamento das pessoas, o trânsito é muito mais fácil gerenciar lata e pneus do que gente, né? Tudo foi moldado para o gerenciamento de veículo. Então, assim, um bom gestor de trânsito é aquele cara que consegue manter a fluidez no trânsito. Nós não estamos preocupados com segurança, por um motivo muito simples e que é perverso. É simples, mas é perverso. Sim. Se acostumou no Brasil sempre que há um acidente, a culpa é de quem morre. E quando você enterra o morto, aquela culpa acaba. Né? Então existe uma assimetria que é muito perversa e que ela só existe por dois motivos. O principal é que o Ministério Público não está cumprindo o seu papel de fiscalizar o Código de Trânsito brasileiro. Mas como, Chicão? O Ministério Público não fiscaliza. Porque se a gente for no primeiro artigo, no parágrafo 3º do Código de Trânsito brasileiro, a gente tem lá um parágrafo que teria a capacidade de resolver quase todas as mortes no trânsito no Brasil. Está lá. Está lá. E é muito simples, diz o seguinte: existe a responsabilidade objetiva, gravem esse nome, a responsabilidade objetiva dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. E
entre esses integrantes, a autoridade de trânsito, ela é quem precisa exercer essa responsabilidade objetiva. Então, num acidente, a vítima, ela não precisa mostrar que a autoridade, provar que a autoridade errou, porque já é responsabilidade objetiva da autoridade. Entendi. A autoridade é que tem que provar que ela não é culpada. Como? Fazendo um bom laudo técnico do acidente, mostrando que a via está correta, que não está esburacada, que está bem sinalizada, que tem guarda-reios ou ar-defensa metálica, que não tem animal na pista, que está cercada. Ela precisa mostrar isso. Entendi. Mas não, no Brasil, o cara morre e a autoridade sequer é cobrada pelo Ministério Público. E a família enterra um morto e no outro dia, outro morto aparece naquele mesmo local. Se a gente aplica o que está na lei, o poder resolutivo é imenso. Por quê? Veja bem, imagine uma autoridade de trânsito. Vamos usar aqui o exemplo, no Maranhão, a autoridade de trânsito municipal, Sim. que é o secretário da SMTT. Há um acidente naquela alça ali, por exemplo, da 4 Centenário, que converge com ali no bairro da Alemanha, que já caíram outro motociclista do mesmo ponto. Sim. Ele cai assim 8 metros no chão, em frente ao hospital ali do... Sim, da criança? E já está pronto esse hospital? Não sei. Não. Então, o Observatório do Trânsito entrou com uma ação popular para interditar aquela alça. Até hoje não foi interditado. Então, veja bem, se o secretário do SMTT, a cada morte, respondesse um processo por indenização, meu amigo... Resolveria boa parte dos problemas do trânsito do Brasil. Claro, porque ninguém quer todo dia receber um processo. Mas quando eu digo que a culpa não é da autoridade, é a responsabilidade objetiva de quem morre, a família dele não vai mandar corrigir aquele problema. Não tem como. No outro dia, entra um novo acidentado e começa tudo do zero. É isso mesmo. Bom, estamos conversando aqui com Francisco Soares, o Chicão, né? Ele é um especialista no trânsito, né? Coordenador do Observatório do Trânsito no Maranhão. E a gente fala sempre sobre trânsito porque o trânsito realmente é importante e a gente não pode se furtar de falar desse assunto. A gente vai a um rápido intervalo, a gente volta já já, conversando sobre as novas regras, o que mudou nas novas regras de trânsito para você ficar informado aqui no programa Personalidade. Já já. Metalúrgica Prosferro, uma empresa atuante desde 2001. Agora produzimos porta de rolo automática sob medida, com o mais alto padrão de qualidade e segurança. Dispomos também de acessórios, descontos especiais para revendedores. Metalúrgica Prosferro. Vitrine de Cristal, distribuidora de vidros temperados para todos os fins. Conheça nossa linha de produtos para vidraçarias e vidraceiros. Vidraçaria sob medida, fachadas, sacadas, guarda-corpo, portas, box para banheiro, espelhos, prateleiras para sua loja ou farmácia. Alta qualidade nos produtos, fino acabamento, eficiência no prazo de entrega, garantia e facilidade no pagamento. Ligue pra gente, Vitrine de Cristal, tecnologia e inovação, Avenida dos Africanos e Angelim. De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Francisco Soares, nosso amigo Chicão. Chicão, a gente deixou aqui no bloco anterior, né, para a gente falar um pouco dessas mudanças do trânsito agora. O Chicão, para você que não conhece, é difícil alguém não conhecer o Chicão no Maranhão. O Chicão é coordenador do Observatório Nacional do Trânsito, né, e tem especialidades aí, várias especialidades sobre o trânsito no Brasil, e que a gente sempre traz ele aqui para contribuir com as nossas informações. Chicão, nessas novas mudanças agora do Código de Trânsito, o que realmente vale a pena? Bom, Wagner, as pessoas não gostam muito que eu fale isso, porque quando tem uma mudança, todo mundo torce para que elas sejam mudanças positivas, benéficas. E como eu sou um militante do trânsito, que eu me preocupo não com perfumaria, mas eu me preocupo com a meta final, salvar vidas no trânsito. Então, para mim, se aquela medida não proporcionou uma vida salva lá no asfalto... Não resolveu nada. É perfumaria, como eu digo, é perfumaria administrativa, né? Então, vamos lá. O que altera você fazer com que um documento nacional de habilitação dobre o valor para 10 anos, né? Para quem tem até 50 anos? Eu não vejo.
acima de 70 vale 3, eu acho que isso aí pode representar um bem-estar para o cara, menos mas não salva a vida. Sim. Né? A questão da pontuação para a suspensão da Até carteira. porque em 10 anos tudo muda. Se a pessoa perde a visão, diminui a visão, isso altera, né? Mas pode até prejudicar, em vez de ajudar. Porque eu acho que não contribui. Sim. Não contribui, né? Talvez não atrapalhe, mas não contribui. Exatamente. A questão da pontuação. Sim. Tem um terrível paradoxo. Sim. Eu, se fosse o legislador pátrio, eu ficaria preocupado. A pontuação de 20, ela dobrou para 40 pontos, para você passar a ter a sua carteira suspensa. E agora quem suspende é o órgão que aplicou a multa. Então, Ah, beleza isso, né? Porque você pode começar a aplicar multa à vontade, né? E aí você causa um problema para o cidadão. O cidadão que dirige, por exemplo, que é motorista profissional, por exemplo. Pois é. Vamos dizer assim, você tem um motorista categoria B, que somos nós, que nós não usamos o veículo para conduzir passageiro, para transportar carga. A gente usa para o nosso dia a dia. Então, nós tínhamos 20 pontos, agora foi para 40. Se naquele ano eu não tiver uma infração gravíssima, essa vai ser meu teto. Eu posso atingir até 40 pontos, entre multas graves, leves e médias. Mas eu não posso ter uma gravíssima. Se eu tiver uma gravíssima, ele cai para 30 pontos. Se eu tiver 2 gravíssimas naquele ano, o meu limite é 20 pontos. Ou seja, eu fico como estava. Bom, isso aí, para mim, não tem poder de salvar a vida. Agora, me preocupa quando o motorista profissional, que é aquele que leva teu filho para a escola, ou transporta carga nas BRs, nas MAs, né, que transporta passageiro de ônibus, esse profissional, independentemente dele ter multa gravíssima ou não, ele vai para 40 pontos. Impressionante, né? Então, é uma coisa assim paradoxal, né? Porque se ele é o profissional, nós deveríamos exigir mais dele. Claro. Talvez até dizer o seguinte, ó, se você é motorista profissional, você vive disso, você não pode ter uma multa gravíssima. Porque você vai estar colocando em risco a vida de outras pessoas. Não é? Sem entrar no mérito como essas multas são lavradas, enfim, que a gente sabe também que existe muita distorção. Mas eu digo, na macrovisão desta alteração, eu não posso olhar isso com bons olhos. Mesmo que a pessoa retruque, mas você sabe aquela história da indústria da multa. A indústria da multa é um mito que tem no sistema. Ela, como todo mito, ela tem um fundo de verdade. Sim. Né? Toda lenda tem alguma coisinha. Onde a fumaça há fogo. Mas essa indústria da multa, ela, na verdade, ela foi implantada na própria concepção do Sistema Nacional de Trânsito. Por quê? Porque a única forma que o legislador pátrio encontrou para entrar receita ao Sistema Nacional de Trânsito são com as infrações. As infrações. Então, como é que Um mal necessário. Né, como é que um sistema sobrevive se ele só tem receita se ele punir? Não é? Então, eu não consigo olhar se o condutor melhorar. E se o condutor melhorar, o sistema não tem entrada de recurso. Vai acabar então, o sistema todo trabalha para todo mundo piorar, para poder entrar mais multa e ele receber mais dinheiro. Então quer dizer que essa é a perversidade do sistema. Por isso que se chama que é a indústria de multa, porque está na gênese dele, está no arcabouço, está na construção conceitual. Na raiz. Então, a gente precisa mudar isso. Aí eu vejo com bons olhos uma mudança que teve, que eu acho até que é da autoria do Juscelino, Sim. que ele cria uma espécie de cadastro positivo do bom condutor. Sim. Então, aquele camarada que durante o ano não cometeu infração nenhuma, É igual o cadastro positivo de quem pagou, quem é um bom pagador, né? Exatamente. Então, ele vai se habilitar a partir do momento em que isso virar uma resolução pelo CONTRANFA, tem que ser regulamentada, né? Porque a lei não é auto-aplicável. Então, tudo bem, vai ter esse cadastro. E o que é que a pessoa, o que é que o condutor ou o pedestre ganha com isso? Bom, pode ser uma isenção de uma parte do IPVA, pode ser quando ele for fazer um seguro, ele tem um desconto. Um cadastro muito positivo é melhor, tal. Repare que isso aí ainda não injetou dinheiro no sistema. Eu, se eu pudesse, tivesse o poder de fazer, eu faria um negócio muito simples. A gente sabe que no trânsito, quem arca
financeiramente é o sistema de saúde, é o sistema previdenciário e as indenizações por morte, o DPVAT. Então, se o governo toma medidas que no final de um período diminui o número de mortes, eu vou ter um superávit Sim. na área da saúde. Isso. Eu vou deixar de pagar indenizações, eu vou deixar de ter gente sequelada, sendo aposentado Vai sobrar previamente. dinheiro. Esse dinheiro vai para algum lugar. Aí a minha proposta é que esse dinheiro, uma parte dele, vá alimentar o Sistema Nacional de Trânsito. Aí eu crio um feedback saudável, eu crio uma virtuosidade. Eu saio desse vício que se colocou o Sistema Nacional de Trânsito, onde ele só fatura se todo mundo for ruim. Eu preciso que ele fature se todo mundo for ruim. Eu não havia pensado dessa maneira, mas você tem toda a razão. É isso, por isso que ela é uma indústria de multa, porque se não tiver multa, ele não sobrevive. Eu sempre vejo aqui, e eu acho que você de casa já percebeu, não sei se é lenda ou se é verdade isso. O sinal amarelo ele tem que ficar 6 segundos até cair no vermelho. Né? Tá no verde, entra o amarelo, ficar 6 segundos até ir para o verde. Né? Eu já levei bem umas 10 multas. Eu tenho até uma que chegou agora, que foi, se não me engano, dia 25 de dezembro, não sei, 25 de dezembro. Eu estava na Coama, levei uma multa, eu passei, tenho certeza, passei no... Acabou de ficar verde, acabou de sair o verde, entrou o amarelo e eu passei. Porque não tinha como parar, você não sabe que vai ficar amarelo. Sim. Você está passando, ficou amarelo e logo em seguida ficou vermelho, coisa de 1 segundo e meio, 2 segundos. Não tem como você passar daquele espaço ali nesse tempo. Aí você vai lá fazer uma defesa, o cara diz, não, aqui está claro, você passou no vermelho, está aqui. Porque uma foto Sim. de um mecanismo que Só é que aí que vem a má fé. Aí eu acho que é má fé. É do trânsito, né? Aí faz parte da indústria do trânsito. Tá? Porque antigamente essa multa era cobrada diretamente pelo Detran, né? Hoje é cobrado pela prefeitura. O Detran recebe a parte dele, né? Depende, né? Como é que funciona a fiscalização do trânsito? Vamos fazer o seguinte, vamos falar isso no próximo bloco. Pronto. Já me chamaram aqui a atenção para chamar o intervalo. A gente está conversando aqui com Francisco Soares, que é coordenador do Observatório do Trânsito no Maranhão. Né? E a gente está falando sobre essas novas mudanças, né? E vamos falar sobre um pouquinho mais esse mito ou não da indústria da multa, né? E do que está acontecendo hoje no dia a dia do nosso trânsito no Maranhão. Já no próximo bloco. A Nortebox é especialista na fabricação de móveis planejados em alumínio e PVC, cozinhas, guarda-roupas, racks e armários em geral. Móveis que duram a vida toda. E ainda trabalha com divisórias em PVC, forros em PVC e acartonado, portas e portões em alumínio, box para banheiro, vidros planos e temperados. Nortebox, Avenida Venceslau Braz, 187, Canto da Fabril. Fone 3087-0707, Zap 98256-5122. Metalúrgica Prosferro, uma empresa atuante desde 2001. Agora produzimos porta de rolo automática sob medida, com o mais alto padrão de qualidade e segurança. Dispomos também de acessórios, descontos especiais para revendedores. Metalúrgica Prosferro. De volta com o programa Personalidade, conversando com Francisco Soares, né, o nosso amigo Chicão. E a gente falava aí no bloco anterior sobre essa questão das multas, né, e de quem fiscaliza essas multas, né, no Maranhão, em São Luís, nas cidades, né. Chicão, eu falava sobre essa questão, né, do amarelo ali, que você sai do verde para o amarelo e 1 segundo depois já entrou vermelho. Existe alguma regra para isso? Com relação a tempo, o tempo que você tem para passar? Eu diria que... Usar o bom senso, por exemplo? Que é o bom senso, né? Aquela programação desses semáforos, ela é uma pré-programação. Então, o tempo de abertura do sinal, que a autoridade de trânsito é quem regula. É o município. Né? Se ele quer, por exemplo, que aquela via tenha um fluxo mais livre, ele aumenta o tempo do sinal verde. Se ele quer restringir, ele aumenta, mas eu diminui digo, o tempo. Esse tempo do amarelo
Da pra o transição, isso é muito relativo. Porque se você analisar, às vezes, o que está, a marcação da rua, do local do ponto aqui, do semáforo, até o outro lado da avenida... O cara não consegue atravessar no amarelo. Não consegue Aí atravessar já fechou no o amarelo. vermelho, o sistema mecanismo acionou e te multa. Então, o que ele tinha que fazer? Quantos segundos o tempo de transição. Claro. Qual o tempo que eu tenho aqui? Eu tenho um tempo aqui de 6 segundos, se a pessoa está bem aqui, ele nem viu que o verde entrou no amarelo, e chegar bem ali, ele já passa no vermelho? Não. Então tem 6 segundos até se ele vier aqui a 30 km por hora. 6 segundos para ele poder passar os 7 segundos. O que acontece? É muito grande o espaço, o cara faz igual em todo lugar. O lugar que é grande, o espaço para você passar, quando você chega lá na frente, você já está no vermelho e você paga a multa. E não adianta nada. Então não deveria ter uma regra, porque eu discuto isso há muito tempo. Às vezes eu fico olhando, assim, entrou amarelo e vermelho de novo. Aí o cara está no meio. Quando eu venho atrás, que eu tenho tempo de parar, eu olho isso acontecer. Por isso que eu recomendo que no sinal, se você olhar que está o amarelo, Pare. Não arrisque. Sim. Pare. Porque o amarelo não é um convite para você atravessar. Para para dizer o seguinte, olha, começou uma zona aqui de alto risco. Sim. E ainda tem isso que você falou, né? Então, às vezes, essa transição é muito rápida, e se aquela via estiver sendo fiscalizada por mecanismo fotossensor, invariavelmente você vai ser flagrado, passando naqueles laços, né, magnéticos que a gente olha na via, e aí aquilo vai acionar o dispositivo que vai tirar a tua foto e pronto. Então não tem jamais como recorrer daquilo. Né? Agora, aquilo para mim é uma pegadinha. Isso é uma pegadinha. Temos que convir que a pessoa que gerencia, ele pode, dependendo de como ele faz a coisa, né, fomentar esse tipo de infração. Mas a gente teve uma boa experiência aqui no Maranhão, que se alastrou, que é aquele display... O counter, né? O contador. O contador. Que vai contando... Aquilo é muito bom, porque quando você vê, Sim. aí é diferente. Bom, eu não sou adivinho, eu não sei quanto tempo aquele sinal vai ficar naquela cor. Mas o contador, todo mundo tem uma ideia do que é de 20 até chegar em zero. Tudo que é bom acabaram porque ali estava diminuindo as multas. Aí o que eu imagino, é uma crítica que eu faço. E não só aqui, as multas, mas os acidentes. Os acidentes também diminuíram. Muito. Então isso não é bom, né? O que é bom não é bom. Né? O que é bom não presta. Então, assim, é aquela coisa. Eu sou militante do trânsito, que eu gerencio o trânsito, na minha cabeça, é para salvar vidas. Sim. Então, por exemplo, aqui em São Luís, algum tempo atrás, aquela rotatória lá da Forquilha foi transformada num cruzamento semaforizado. Sim. O que eu disse na época? Bom, aqui nós vamos melhorar a fluidez, mas nós vamos diminuir a segurança, porque no trânsito eu tenho que ter uma balança. Sim. Se eu aumento a fluidez, a segurança baixa. Se eu aumento a segurança, a fluidez baixa. Quando eu gerencio lata, eu estou preocupado com fluidez. Quando eu gerencio gente, eu estou preocupado com a segurança. Então eu disse o seguinte, na minha visão, eu não farei aquilo. Por quê? Porque a rotatória é uma geometria que, apesar de provocar lentidão, ela gera segurança. O cruzamento semaforizado provoca fluidez, mas tem muito acidente, porque o número de conflito é muito grande. Então, assim, o gestor tem que tomar decisões, como qualquer ator da vida pública, o dia a dia dele é tomar decisões. Eu tenho esse dinheiro, eu gasto ou não gasto? Eu invisto em A ou invisto em B? O gestor de trânsito tem que estar decidindo isso. Né? Então, é muito importante que... eu acho que a função da autoridade de trânsito, ela é tão importante que eu acho que deveria ser sabatinada na Câmara, para o órgão municipal, deveria ser sabatinada na Assembleia, para o órgão estadual, e deveria ser sabatinada na Câmara, para os órgãos federais. Porque é muito importante, você estar mexendo com vidas. Fazem sabatinam pessoas para coisas mais simples. O juiz não é sabatinado? Que às vezes... Não, presidente da agência reguladora? Mas sabatinam pessoas que às vezes não vão lidar diretamente com vidas humanas, né? Mas tinham realmente que fazer. E eu faria... Sim, pois não. E eu faria mais ainda com todas essas autoridades de trânsito.
teria que fazer um treinamento imersivo no Código de Trânsito brasileiro e deixar muito claro para a autoridade que ele é responsável objetivamente por cada morte que acontece na sua jurisdição. Não importa, ele é responsável objetivamente. Isso ajudaria a resolver o problema das mortes, dos principais problemas de trânsito no Brasil. Com certeza, a gente teria uma redução aí em torno de 50%. Mas como é que, por exemplo, existe a lei, né, mas para cumprir a lei, existe alguém que faz cumprir essa lei. Como é que eu vou cumprir uma lei que vai me prejudicar? Como é que funciona isso? Bom, aí é que entra em cena dois grandes atores. Primeiro, o defensor público. Sim. Aliás, primeiro não, o segundo, o defensor público. Primeiramente, o Ministério Público. Porque o Ministério Público é o fiscal da lei. E o defensor público tem que estar defendendo os interesses do condutor e dos pedestres que morrem ou são sequelados em acidente de trânsito. Então, se o promotor e o defensor não se juntarem numa cruzada para a gente cobrar a responsabilidade objetiva das autoridades de trânsito, o Sistema Nacional de Trânsito, mudando o CTB, não vai deixar que as mortes diminuam, que os acidentes diminuam. Vai ser perfumaria, como a gente está vendo aí. Chicão, uma última questão. A gente falou rapidamente isso aqui, os órgãos fiscalizadores aqui da cidade de São Luís. A gente vê muito hoje que eu deixei de ver o Detran fiscalizando. Eu vejo muito mais a prefeitura, né? Até mesmo em regiões que são MAs, que são, ou então BRs, né? Eu vejo às vezes, né, a prefeitura fiscalizando. Por que isso? Por que o Detran deixou de fazer isso? Você percebe que o Detran, com o tempo, ele foi desaparelhando, né? Sim. Antigamente ele tinha, naquela tempo outrora, os carrinhos do Detran, que fazia a fiscalização. Os boinas brancas aí. Então o Detran, ele faz o convênio com outras autoridades, né? Por exemplo, então, às vezes deixa a gente confuso. Por exemplo, ali em frente à Universidade Federal, ali é uma BR. Sim. Mas a gente vê a Secretaria Municipal de Trânsito fiscalizando, porque tem convênio com a Polícia Rodoviária, né? Às vezes você está numa BR e você não sabe quem fiscaliza aqui, é a Polícia Rodoviária Federal ou o DENIT. Depende. Se for uma questão de sobrepeso em eixo de caminhão, é o DENIT. Se for velocidade acima da permitida numa barreira, é o DENIT. Mas se você pega, por exemplo, faz uma ultrapassagem pelo acostamento, é a Polícia Rodoviária Federal. Se você é multado por um radar móvel fixo, é a Polícia Rodoviária. Lembrando até que eu não te falei, eu sou membro da JARE, da briosa Polícia Rodoviária Federal aqui do Maranhão, né? Muito bem. Também faço parte da Junta Administrativa de Recursos. Então, é um universo muito confuso, muito complexo, tem muitos atores fazendo, às vezes, por convênio, o mesmo papel, e às vezes o condutor não sabe direito sobre quem está, sobre a quem ele tem que estar sobre aquela autoridade. Se é do Detran, se é da CMTT, se é do DENIT, se é da Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Militar, que também tem prerrogativa para fiscalizar. Agora, a partir de convênio. O que eu tenho certeza é que do nosso bolso sai sempre. Do nosso bolso sai sempre. Nós é que sustentamos o Sistema Nacional. E, infelizmente, tudo que vem das multas e de tudo vai para um fundo chamado FUNSET. E o governo federal sempre contingencia 80%. Ou seja, ele nem volta para a sociedade. Antes da gente acabar, o nosso tempo já estourou, mas você está em Brasília agora, trabalhando lá no governo do Distrito Federal. Eu, sempre que vou a Brasília, acho que o trânsito de Brasília é um trânsito ordeiro, né? Lá se a pessoa põe o pé na faixa, o trânsito para, ainda está assim, está bom? Não está tão... no plano piloto ainda a gente vê isso, mas quando você vai, por exemplo, para as unidades administrativas, já não há mais esse respeito, né? Sim. No plano piloto foi muito forte a campanha que começou na época do governo Cristóvão, um mecanismo assim de respeito ao pedestre, mas isso é uma cultura. Se você, aos poucos, vai abandonando, o ser humano vai também abandonando esses hábitos, né? Então a gente já não é mais como era a Brasília. Bom, conversei aqui com Francisco Pérez Soares, né, o nosso amigo Chicão, que é coordenador do Observatório Nacional aqui no Maranhão,
é também membro da JARE, né? Da JARE, da briosa JARE da Polícia Rodoviária do Maranhão. Federal. Foi também, né? Foi Do CONTRAN. Do CONTRAN, né? Então, e hoje está em Brasília fazendo o quê, Chicão, lá? hoje eu estou como assessor do secretário da cidade no DF, né? Então, contribuindo lá em Brasília. Estava antes como subsecretário de Desenvolvimento Social e agora estou como assessor especial do secretário, que é mais ou menos uma espécie de subsecretaria também. Chicão, obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Obrigado, Wagner. E boa sorte lá no sua nova empreitada, né? E volte para o Maranhão, a gente precisa de você. Eu estou interessado em voltar. Surgiram uns convites aí, talvez eu aceite. É melhor ficar em casa. Perto da família, né? Da família. É isso aí. Obrigado, Chicão. Obrigado, Wagner. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Se você desejar mandar uma pauta para a gente, mande para cá para o nosso WhatsApp, 9888237-8028, tá bom? Mande para cá. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Até o próximo programa. Tchau.